Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre mais um livro da lista da FUVEST e hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Essa aqui é uma autora muito consagrada na literatura nacional, né? Ela é mais conhecida pelo livro O 15. Esse eu ainda não o li, tá? Mas vai ficar aqui para a posteridade, porque eu tenho certeza que eu vou também achar muito interessante. Esse livro aqui, até 70% da leitura eu não tinha entendido qual é que era, mas depois a gente começa a sacar porque a FUVEST deve ter olhado aí com bons olhos para essa obra. Eu li o meu livro no Kindle, tá? É um livro curto, então se você não leu ainda e ainda tá assim meio capenga, se você vai pegar esse livro por agora, se você não estiver com tempo, eu recomendo, tá? É um livro que tem um texto simples, um enredo mais simples ainda, mas isso não quer dizer que ele não seja aproveitado. Para muitos críticos, né, para muitos pesquisadores, esse livro da Raquel de Queiroz, ele é até meio, como eu posso dizer, militante demais, né? Porque a gente tem ali, então, um movimento extremamente elitista, quando a gente vai olhar para essas condições da mulher, né? Que é algo que a gente está percebendo muito comum dentro dos livros dessa lista da FUVEST, né? Então, o papel da mulher em vários âmbitos, né? E aqui nós temos o papel da mulher na luta armada, digamos assim, mas esse não é o foco, tá? É a presença da mulher nos ambientes políticos. E a Raquel, ela escreve esse livro também num contexto onde ela estava muito engajada com as questões políticas, né? O livro ele foi publicado em 1937, se eu não me engano, então ele traz um contexto muito efervescente, não só no Brasil, mas também no mundo. A história ela vai se passar nesse ambiente nordestino, né, em Fortaleza, em alguns pontos os personagens chegam a citar outros lugares, como o Rio de Janeiro e tudo mais. Nós temos então o personagem do Roberto, e ele é então enviado para, né, o Nordeste para ter uma missão, digamos assim. O objetivo dele é então juntar o número X de trabalhadores para uma organização, eu não sei se eu diria partidária, mas uma organização política para discutir questões muito importantes, né, para um espectro político específico. Eu falei no início do vídeo que até 70% da obra eu não estava entendendo qual é que era, né? Porque embora seja um livro que tem uma escrita simples, demora um pouco, a Raquel vai construindo de forma bem arenosa essa obra, até nos levar ao ponto em que ela quer então fazer a sua crítica, né? Nós acompanhamos primordialmente aqui a Noemi, ela é uma mulher casada, tem um filho, né, o Guri, e ela é casada com um homem que meio que já está meio que cansado das lutas políticas, né? Teoricamente ele teria tido uma participação há muito tempo, mas hoje ele não tem muito saco para isso. Então ele está muito sem tempo, irmão. Então ele acaba criticando muito da sua esposa por ela estar agora, né, até um pouco mais jovem do que ele, indo até esses encontros, né? Não somente desses personagens que estão circundando agora ali a região, falando sobre essas mudanças políticas e tudo mais, mas ela já é uma pessoa que ela quer ser, sim, de fato, uma mulher engajada e por dentro das coisas. O próprio título, né, Caminho de Pedras, fala muito sobre o papel dessa mulher e essa sua dificuldade de ascensão social, porque chega um momento do livro em que ela vai acabar se relacionando, né, vai ter uma interação a mais, não apenas com o próprio marido, claro, mas também com outro rapaz, que então é esse que vem do Rio para poder fazer então toda essa movimentação. Para além do que seria uma história de romance, no meio da ditadura varguista e tudo mais, esse aqui é um livro que vai falar sobre as contradições de uma época. Porque ao mesmo tempo que nós temos personagens juntos discutindo sobre, né, as possíveis mudanças decorrentes de uma política mais social, que estaria visando a ascensão e a melhora de vida, de fato, dos trabalhadores, do proletariado, enfim, nós temos um machismo estrutural que vai cerceando a tentativa de liberdade dessas mulheres. E principalmente, claro, da Noemi. Então chega um momento em que ela começa a ter uma relação conturbada com o marido dela, como eu falei, ele não acaba não concordando com essas suas posições, e ele tem sim um certo lado mais violento, né? Você não precisa bater numa pessoa para você mostrar esse lado. Então eu já comecei a pegar ranço desse personagem daí, e eu queria que a Noemi realmente se desvencilhasse de uma vez por todas. Quando ela começa a ter esse outro olhar para esse outro jovem, através desse momento político, a gente começa a entender que a contradição que a Raquel de Queiroz vai tecendo no subtexto vai de acordo realmente com as mudanças que estariam sendo muito importantes naquela época. Quando a mulher está no backstage, está nos bastidores, calada, apenas ouvindo o que os homens têm a dizer, tudo bem, ela é muito inteligente, ela é muito dócil, são palavras colocadas aqui no texto, né?
é bem colocado nesse lugar animalesco de você vai ser subserviente, você vai ser obediente, você não vai dar opinião. Agora, quando ela começa a se impor, começa a tentar se desvencilhar de uma estrutura machista, ela já começa a ser vista como escárnio, não apenas pelo seu marido, mas também pela população, pelos grupos que estavam ali próximos, já que todo mundo meio que conhecia ela. Eu tô tentando não dar spoiler ao máximo, né? Mas se você já leu esse livro, você tá entendendo aonde é que eu quero chegar. Uma coisa muito também interessante para a gente trazer aqui para uma crítica, né? E até como um tema de atualidades, é que a Raquel de Queiroz ela vai colocar pra gente uma ideia, né? Que a gente às vezes a gente não para pensar como ser mulher e vivendo uma relação de dependência financeira do seu marido acaba se tornando um demarcador social. Porque chega um determinado momento do livro, e para quem leu o livro, que ela vai precisar então se desvencilhar de tudo que ela conhece, né? Acontece uma mini tragédia, aliás, uma grande tragédia ali no final do livro, que faz com que ela precise tomar decisões mais drásticas na vida dela. E o que acontece é que ela não tem nada, ela não tem nem eira nem beira. Então, o que acontece é que hoje em dia as pessoas gostam, né, sei lá, elas se sentem na liberdade de criticar muitas pessoas, e principalmente recaem por muitas mulheres, sei lá, de estar vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos, e muitas delas falam, principalmente nas redes sociais, por que ela não vai embora, né? Como para muitas pessoas, como é fácil dizer isso, né? E muitas dessas mulheres, como a Noemi, não tem onde cair morta, não tem condições de estar enfim, de uma forma autônoma, viver na sua vida, né? E é isso que faz com que esse livro também torne-se um motivo de alerta para a gente que vai estar fazendo esses comentários nas redes sociais, em conversas e tudo mais. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu lembrei muito do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, que traz um pouco esse subtexto também, que vai pensar nesse lugar dessa mulher que passa por necessidades absurdas, é rasgada por uma sociedade que vai estar apontando os dedos. Então também deixa a minha recomendação aqui, é um livro muito bom. E agora algumas informações bem interessantes sobre a Raquel de Queiroz. Eu coloquei aqui porque eu faço alguns pontos, né, numa espécie de roteiro para poder trazer um vídeo mais completinho para vocês. Além de escritora, ela foi cronista, a Raquel de Queiroz, jornalista, tradutora, dramaturga e foi a primeira mulher a entrar na ABL, a Academia Brasileira de Letras, tá? Além disso, a Raquel de Queiroz, ela ganhou o prêmio Jabuti de literatura infantil em 1970 e em 1993 o prêmio Camões, o mais importante reconhecimento literário em língua portuguesa. Então, esse livro, mas também outras obras da Raquel de Queiroz, são interessantes para a gente pensar essas questões, né? Sei que existem algumas polêmicas em torno da autora, enfim, algumas pessoas concordam com algumas posições, outras pessoas não, e tá tudo bem, mas o que estamos tentando fazer aqui minimamente é falar sobre a obra literária da Raquel de Queiroz. Agora eu quero saber de você que leu o livro, ou você que não leu, se você está vendo esse vídeo aqui sem ler o livro, hein, vá ler a obra, tire suas próprias conclusões. Mas é uma história interessante para a gente repensar e realmente ver esse lugar também da própria, não vou dizer pioneirismo, né, porque outras mulheres escreveram antes, mas também de trazer de uma forma muito pungente, assim, colocar, né, a faca na ferida e mostrar para a sociedade que a mulher ela pode e deve ocupar todos os lugares. Se você gostou desse vídeo, se te ajuda de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Se você está fazendo, né, enfim, essa série de leituras para a FUVEST ou para outro vestibular, ou se você está lendo só por curiosidade, se inscreva aqui no canal. Já publicamos alguns vídeos sobre alguns livros dessa lista, tá? Eu estou fazendo daquela forma que eu falei no início, né? Na maciota, para a gente conversar aos poucos. Me siga no Instagram, @eubibliófilo, que eu também compartilho outros conteúdos por lá. E eu vejo vocês daqui a um tempinho. É isso. Até a próxima. Tchau.